Há poucos anos atrás tinha um programa que eu não perdia por nada, que eu adorava assistir e acredito que você também, Os Pingos nos Is, com Reinaldo Azevedo e professor Marco Antônio Villa. O tempo passa, o tempo voa e descobrimos que os dois não passavam de calhordas enrustidos. Ainda não temos a resposta se ambos eram falsos, calhordas, canalhas, cafajestes ou mentirosos. De qualquer forma, sabemos hoje que não passam de dois bostas. Fiz vários vídeos neste canal a respeito deles, mas hoje vou me ater a apenas um, o intitulado, o auto-intitulado Professor Villa. O que eu vou mostrar é de cair o orifício rugoso das nádegas. Vem, que no caminho eu explico. Antes de mais nada, claro, vou pedir para você que deixe aquele seu likezinho maroto no meu vídeo, por favor, ajuda muito o canal a progredir. E se não for inscrito, por favor, se inscreva. Marco Antônio Villa sempre arrotou virtudes, dizia que combatia a corrupção, que os políticos eram ladrões, que o judiciário era uma merda, etc. Mas vou deixar que ele mesmo diga. Não há acordo com bandido, portanto não há acordo com a elite política. Acabou, não tem conversa. Você não pode sentar e decidir o destino do nosso país, onde nós nascemos, vivemos e vamos morrer, com bandidos. Eu não me sento com as pessoas que dirigem esse país. Eu tenho nojo dessas pessoas. Ponto final. Não há conversa. Não é divergência que isso atrapalha o Brasil. O Brasil não anda por causa desses criminosos que tomaram o aparelho de Estado, alguns há décadas. Eles merecem o opróbrio da nação. Eles é o asco, o nojo. A gente não deve nem cumprimentá-los. Eles não merecem ser chamados de brasileiros. Nós precisamos acabar com o discurso poliana. Nós precisamos mostrar que isso aqui é Brasil de brasileiros e brasileiras. Que isso aqui é uma pátria. Isso aqui não é uma terra de bandoleiros e sem vergonhas. Essa história que brasileiro tem DNA de corrupto. Quem é corrupto é a elite que é política, que é corrupta. Essa elite dos três poderes carcomidos, que não servem para nada. Essa república vive, volta a dizer, a crise mais grave dessa história. Não há diálogo com bandidos, com traidores da pátria. Essa que é a questão chave. Ou a gente olha o Brasil como ele é, né? Ou eternamente nós vamos viver uma situação de, e agora, gravíssima, de uma crise política que não termina. Não é possível dialogar com os que nos governam. É impossível. Um presidente, por exemplo, que manda um auxiliar pegar uma mala de 500 mil reais, a gente vai aceitar isso passivamente. Nós não temos sangue brasileiro, nós somos o quê? Ah, mas é perigoso falar isso. Como é perigoso? A gente vai viver de joelhos para essas pessoas. Para o Aécio Neves, que pede 2 milhões. Para o Lula, o criminoso de São Bernardo do Campo. É com esses que nós vamos nos conversar. É com os que estão no Legislativo, os que estão no Judiciário. Gente que envergonha a justiça brasileira. É com aquele Supremo que está aí. Não, a gente tem que dar as costas a eles. Ou nós temos dignidade, nós temos honra, temos a espinha ereta, ou nós vamos viver ad eterno de joelhos para criminosos. Essa é a questão central, e me desculpe a exaltação. Nós temos que mudar, ter coragem. Nós somos bananas, é um povo de 205 milhões de ranço-coachantes, eu estou adaptando Monteiro Lobato, que tinha uma frase parecida. É muito papo furado. Se a gente tiver coragem de brasileiros, a gente derruba tudo isso que está aí. Essas instituições estão destruídas, carcomidas. Estado Democrático de Direito no Brasil é para defender criminoso. O trânsito em julgado é para bandido. É pro Rio de Janeiro, pro Jorge Pisciani, é pro Sérgio Cabral, é pro Lula, é pro Aécio e é para tantos outros. Chega de papo furado. Essa Constituição, em tese é boa, mas ela protege o direito do pobre, da classe média, de quem paga impostos, protege nada. E os escritórios de advocacia que são bilionários defendendo políticos corruptos. Bilionários. As grandes mansões de Brasília, de quem são? E aí o sujeito vai pra França, faz aniversário, dá risada, o advogado da nossa cara. Será que ele perguntou um dia na vida que a origem do honorário dele é dinheiro roubado? Muita gente morreu por não ter hospital, porque o político roubou e pagou pra ele. Chega, aí vai dizer, mas a OAB vai reclamar com você. Já reclamou aqui no Jornal da Cultura. E eu fui na OAB lá, no evento, ao lado do presidente, ele repetia a mesma coisa que tinha dito aqui. Ou seja, eu entendi mudar. Não tergiversar. Preto é preto, branco é branco. Patriota é patriota, traidor é traidor. E quem recebe mala é traidor, quem dá mala é traidor. Quem é aliado desse sistema, ou do cor-de-rosa, ou aliado participando diretamente, também é traidor. Acabou. Chega. Ou a gente constrói uma república digna desse nome, ou isso daqui vai ser essa bandalheira ad eterno. Viram isso? Dá gosto de ouvir uma verdadeira aula. Disse exatamente o que se passa no Brasil, o que se passava no Brasil e hoje um pouco pior. Uma aula de cidadania, falou tudo. Tá, ou seja, nós estamos falando de um psicopata, primeira coisa. Não tem ele, é psicopata como outros, tantos são, né? E devem ser devidamente tratados. O problema é que esse senhor foi presidente da República, elegeu por 2 vezes a senhora Dilma Rousseff, que é conhecida, incapaz, ladra e etc tal. Quem viu o depoimento e analisou com cuidado, foi um negócio escandaloso tal, né? Ele é um cafajeste, um ladrão tal. Citou até a mãe que ele abandonou no final da vida. E eu tenho testemunhas disso, né? Todo mundo sabe que é tudo mentira, ele chora, mas abandonou a mãe. Segundo, a questão que se coloca, ele não sabe nem quanto ganha. Você imagina, que brasileiro não sabe quanto ganha? Lula não sabe. Ele primeiro falou, ele recebe dinheiro
brasileira como anistiado criminoso. Ele ficou um mês sem nenhum problema, não teve tortura, repressão, coisa alguma, ficou hospedado muito bem pelo delegado Romeu Tuma, e o aposentado tem um salário mínimo. Bem, aí recebe a mulher 20 mil de aposentadoria. Qual é a origem desses 20 mil de aposentadoria da senhora Marisa? Ela trabalhava de onde? Cadê? E o pior, ele recebe doação dos filhos. Doação? O que os filhos trabalham? Vamos lá. O Lulinha é vagabundo, sócio oculto de várias empresas, mora de graça. Como alguém pode doar dinheiro se não paga, se ninguém sequer é proprietário de onde mora? Como é que dois vagabundos, dois filhos vagabundos, fazem doação mensal pro pai? Quem acredita? E as pessoas ficam com medo, achando que Lula vai voltar. Lula vai pra cadeia. Se Lula um dia for candidato, esse país acaba, esse país pega fogo. Que eles estão abusando da bondade do povo brasileiro. Repetindo, estão abusando da bondade do povo brasileiro. Esse senhor, o lugar dele é na cadeia em regime fechado. E ontem demonstrou que tá fraco. Tranquilo, criminoso, São Bernardo, você tem defensores. Essa elite perversa, criminosa brasileira, de traidores, né? Parte dela, traidora. Esse STF que é um lixo. L-I-X-O, lixo, o Lula diria C-H-O, né? Ou seja, ninguém quer prender seus sonhos, seu picareta, ladrão, né? Ninguém tá querendo prender seus pensamentos que você não pensa, ser bandido. O lugar de pessoas como você é na cadeia e ad eterno. Pegou pesado. Dilma é incapaz e ladra. Lula é cafajeste, ladrão, criminoso e sem vergonha. Tem 2 filhos vagabundos e criminosos. E de repente, como num passe de mágica, tudo mudou do sapo para a lua. A pergunta que se faz agora é: o que mudou quando ele perdeu de vez a vergonha na cara? Esse que você viu era o de ontem. Agora vamos ver o de hoje, sentado confortavelmente no colo dos bandidos. Eu fiquei muito bem impressionado pelo discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Observe a diferença com o último quadrênio presidencial. É condição analítica sine qua non. Observe a diferença do discurso e como ele foi ouvido num fórum internacional, o presidente da República Federativa do Brasil. Nenhum daqueles temas exóticos, absurdos, do extremismo do quadrênio presidencial anterior foi tocado nessa reunião. Foi colocado o dedo nas feridas das questões essenciais do mundo e o presidente está de parabéns. No dia 30 de outubro, não é votar no PT, não é votar no Lula, mas é votar numa frente ampla democrática que tem um arco de alianças muito maior do que qualquer eleição do Lula teve. O que nós vemos agora é uma questão de sobrevivência política nacional. Se nós não entendermos que esse é um momento que não é para ter omissão, não é para votar branco, não é para votar nulo, mas é lutar pela sobrevivência da democracia, quem não entender isso, e se Bolsonaro vencer dia 30 de outubro, nós não teremos 2026. Só isso. Tem um lado positivo, que o Brasil voltou a fazer parte do mundo. O Brasil não é mais um Estado pária. É bom lembrar que nós tivemos no governo anterior um ministro das Relações Exteriores que se orgulhava do Brasil ser um Estado pária da comunidade internacional. Então esse é o lado bom. Segundo, a discussão sobre o meio ambiente, e essa é uma questão, é uma das poucas questões que o Brasil é importante no mundo, a questão do meio ambiente, né? E nós temos uma história que começou aqui, na Rio 92. E temos um presidente que é muito popular no exterior, né? Isso é inegável. É difícil encontrar um presidente na história do Brasil dos anos 60 para cá, para não ir muito, que tenha a popularidade que o Lula tem. As pessoas gostam ou não. Fala se não é para cair da cadeira, para não falar outra coisa. Só faltou chamar o Bandilmo de estadista, homem respeitado mundo afora, meio ambiente. Lula é um importante líder mundial. Bolsonaro, claro, é ignorante e fascista, que hoje temos poderes constituídos. Antigamente chamou o Supremo, o Judiciário, de lixo. Vocês ouviram? E ainda disse que se fosse o bandido falando, ia falar lixo com CH. Cadê o Xandão que não aparece numa hora dessa? Tal professor Vila. Vou me utilizar das suas próprias palavras. Marco Antônio Vila, você é um cafajeste, mentiroso, safado, calhorda e mau caráter. Nós não somos vendidos como esse senhor, eu nunca sei se eles são comprados ou são vendidos. E aí eu me pergunto onde foi parar aquela verborragia, aquela coragem. Um picareta sem vergonha na cara alguma. Mas o tal Vila, esse cara de pau, já está pagando pela sua hipocrisia e cafajestagem. Só sobrou a ele um caminho: ostracismo e descrédito, porque ninguém mais acredita numa vírgula do que este cara fala. E ficamos nós aqui vendo tudo isso. Isso é só um exemplo. Se você pegar aí nas redes sociais as coisas que ele já disse e agora desdiz,
É um negócio impressionante. Valdir Palma, de Bragança Paulista. Até a próxima, claro. Se deixarem. Forte abraço.